Olá, uma boa noite a todos. Quero agradecer a presença, o interesse de vocês aqui no nosso encontro de hoje para falar do tema consciência do orgulho. Inicialmente eu vou pedir só para a gente silenciar um instante a nossa mente, agradecer a oportunidade do encontro, agradecer a equipe espiritual da casa que nos ampara nos trabalhos, ao nosso mentor. E assim, damos início à nossa conversa. E hoje eu quis falar sobre a consciência do orgulho. A gente fala muito dos gatilhos, dos temas que estão associados ao orgulho, mas eu entendo que a gente precisa pensar um pouco mais as formas com que esse orgulho se mostra. E hoje eu optei por seguir um caminho, fruto até do que eu tenho vivido no consultório. Como alguns sabem, eu sou psicóloga clínica, e de que maneira o orgulho dos adultos tem sido muito implacável na formação das crianças. E por que eu achei importante trazer isso? Porque a questão da imagem e do orgulho do adulto, ela se manifesta na educação da criança. E eu entendo que é importante que a gente pense os impactos disso. Porque hoje, para algumas pessoas, a questão da imagem, a questão do sucesso e do desempenho é um tema muito importante. Então, as escolhas, os direcionamentos, eles se apoiam naquilo que vai ser alvo de um sucesso, algo que vai ser rentável, que vai dar projeção. Tanto que, enfim, a cada geração a gente tem algumas profissões. E hoje, com alguma frequência, as crianças e os jovens dizem que o desejo delas é se tornar youtuber, tiktoker, porque a gente está falando de referências de trabalho que esses jovens acompanham, que tem uma perspectiva rentável e acabam admirando e valorizando. Talvez alguns tenham realmente habilidade, e acho que é um trabalho que se manifesta, uma profissão, não tenho questão nenhuma com isso. Mas me chama a atenção o volume de pessoas que acreditam que esse caminho é oportuno. Eu não sei se é sobre o conteúdo que elas vão poder manifestar ali, ou se é a visibilidade, se é a possibilidade de ser visto. E dentro disso, eu penso que é importante resgatar um pouco a experiência da casa, da educação, do que essas crianças precisam fazer para serem vistas, para serem valorizadas. Se hoje a gente lida com pais que valorizam muito o desempenho, quanto essas crianças também têm que ter um lugar de destaque para serem reconhecidas e valorizadas. E quanto isso é opressor, porque se eu faço algo que não tem maior reconhecimento ou visibilidade, parece menor, parece desinteressante. Resgatando um pouco, até nessa questão da imagem, da importância, não é incomum que os pais tratem os filhos também como uma referência aonde eles vão poder dizer da capacidade. Então, uma coisa é ter a admiração pela trajetória de um filho. Outra coisa é quando esse filho se torna o objeto da vaidade de um pai. Quanto o filho passa a ser o meio para o qual o pai vai se engrandecer. O filho passa a ser aquele que tem que validar e até mesmo realizar aquilo que aquele pai deseja. E eu acho que tem pequenos exemplos que a gente pode observar. Um tempo desses eu assisti uma partida de futebol de crianças. E elas estavam jogando e brincando, como crianças fazem. O que me assustou foram os pais na arquibancada,
que se enfureciam e se frustravam com aqueles meninos cada vez que eles erravam um passe ou um gol. Então, ao invés daqueles pais se divertirem com a experiência, eles o tempo todo traziam a cobrança e a expectativa que eles tinham daqueles filhos. Então, era sobre assistir o filho se divertindo ou sobre validar uma vaidade de que meu filho possui um alto desempenho em algo. E aí, diante disso, como o filho que está ali no campo jogando se diverte ou está apreensivo em entregar para esse pai o que ele espera? Pode parecer uma cena tola, mas como esse jovem, essa criança vai se moldando a partir daquilo que gera admiração e o aplauso do pai. Ele não tem muito tempo e espaço para entender o que é vocacional, o que desperta o real interesse, mas o que reverbera interesse do pai. E aí eu tenho que desempenhar a partir disso. Geralmente desempenhar em exemplos e situações de sucesso. Então não é incomum também que pais se reúnam e compartilhem o desempenho dos filhos, que os pais compartilhem a profissão ou as notas. Sim, é uma conquista, merece ser reconhecido. Mas o que mais que está sendo reconhecido dentro da sua casa, para além do desempenho do seu filho? Ele também está sendo reconhecido no afeto, na disponibilidade, nos interesses que ele tem? Esse lugar em que o filho tem que cumprir a expectativa de um pai é um lugar muito opressor. E tem um trocadilho que eu gosto muito, que é: quem não enxerga, projeta. Então, se eu não sou capaz de enxergar aquilo que se mostra para mim, eu projeto, eu olho sobre aquela situação ou sobre aquela pessoa o que eu quero e desejo para mim. E isso não é incomum, gente, isso é muito presente em todos nós. Não é tão fácil e óbvio assim enxergar. A gente é marcado por uma série de memórias, de expectativas e desejos. Então, muitas vezes, diante de uma situação, ao invés de eu enxergar, eu projeto no outro aquilo que é meu. Ao invés de eu conseguir olhar para o meu filho e perceber no que ele sabe, no que ele gosta, no que ele se interessa, eu pego as minhas projeções, eu pego o meu anseio do que eu acho valioso. E aí quero impor para ele. Então eu não estou enxergando o meu filho ou enxergando o outro. Eu estou impondo o que eu entendo que é bom, a partir da minha medida. E pensem como opressor pode ser algo assim. E eu vou até dar um exemplo prático disso. Em um momento da minha profissão, eu trabalhava como acompanhante terapêutico e eu acompanhava em sala de aula crianças que tinham alguma deficiência mais severa e precisavam da figura de um terapeuta junto para cumprir as tarefas em sala de aula. E se tem uma coisa que me chamou muita atenção, era a diferença que eu sentia nessas crianças à medida que elas eram compreendidas ou não pelos pais. O que eu quero dizer com isso? Que aqueles pais que reconheciam a deficiência do seu filho, que reconheciam a limitação, olhavam para o seu filho, enxergavam essa criança e a partir disso podiam estimulá-lo a uma versão melhor a partir daquela capacidade. Em compensação, aqueles pais que tinham muita dificuldade em reconhecer que o filho era portador de uma deficiência, logo viveria restrições, logo não seria aquela criança que um dia foi idealizada, diante dessa dificuldade de olhar para essa criança, o que acontecia? Os estímulos eram menores. Porque se eu não posso olhar para aquilo que me dói, para aquilo que me sugere um fracasso,
como eu vou estimular? Logo, essas crianças, para além de ter que se haver com a deficiência, elas também tinham que esbarrar nas limitações do que elas encontravam dentro de casa. É claro que o que eu estou dizendo aqui não é uma tarefa simples. Lidar com o outro, principalmente aquele outro que a gente ama, sem depositar tantas expectativas, não é uma tarefa fácil. Mas é fundamental, porque à medida que eu me permito enxergar esse outro, eu também consigo reconhecer quais são as possibilidades desse ser se desenvolver. Talvez aquilo que seja admirável não é fruto de um alto sucesso, de algo que vai ser alvo de grande remuneração. Talvez não naquela circunstância, mas pensando na dedicação, na habilidade, na vocação, talvez aquilo seja muito potente para que aquele ser possa desenvolver. Então, que tenhamos abertura para olhar ao nosso redor e para enxergar o outro à medida que ele se mostra e não à medida do que a gente acha que o outro precisa. Gente, isso empobrece muito as relações. E agora a gente pode até sair um pouco dessa questão do orgulho e da vaidade pela manifestação com os filhos. Essa tendência que se tem de olhar para o outro e querer dar para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. Pode ser tão óbvio e claro que o seu desejo seja esse, mas não necessariamente é isso que o outro precisa. É a importância de conversar, de perguntar. E quanto somos diferentes e com isso trazemos necessidades diferentes. Às vezes, eu acho que para todos nós vale esse exemplo, às vezes a gente dá para alguém uma coisa que a gente gosta muito. E aí a pessoa recebe e fala, legal, obrigada. E você fala, meu Deus, como assim? Eu dei para ela, sei lá, vou dar um exemplo, aquele biscoito daquela loja especial e a pessoa só disse obrigada. Talvez a pessoa nem goste de doce, gente. E assim, foi um ato meu, eu quis presentear, mas é essa expectativa do outro partilhar da minha intensidade e do meu gosto. Às vezes acontece e às vezes não. E eu trouxe a discussão aqui em relação aos filhos, porque por conta da proximidade, da intimidade, esse caminho, essa referência de que o que é muito legal para mim vai ser muito especial para o outro, é muito tentador. Até lembrei de um outro exemplo, aqui em casa, meu marido e meu enteado, eles saem para comprar roupa. E meu marido gosta de roupas mais ajustadas e meu enteado gosta de roupas mais largas. E assim, de início, hoje tá mais adaptado, mas de início, o meu marido saía tão frustrado da loja porque meu enteado não se vestia da maneira que ele acha mais bonito. Hoje ele entende, estimula, mas é isso, gente, é um detalhe, é o tamanho de uma roupa. Mas do momento em que eu entendo que o outro gosta de uma roupa diferente, eu sou capaz de comportar a diferença que existe no outro. E quando eu reconheço a diferença que existe, pode-se desenvolver uma relação mais respeitosa e genuína, onde cada um pode trazer para esse espaço suas escolhas, suas possibilidades. Então, que a gente tenha lá nossos desejos, nossos projetos, mas sem impor isso para alguém. A gente está em 2025 e ainda é tão comum que os pais fantasiem e elucubrem a profissão que os filhos têm que ter. Pode até ser que venha acontecer, mas quanto esse desejo fala da sua necessidade interior. Então, nesse caminho de respeito à alteridade, à diversidade,
que a gente enxergue mais e projete menos, para que as nossas relações comportem mais a diversidade. Esta questão do orgulho, da imagem, isso atende ao quê? Isso atende a uma condição, algo que algumas pessoas valorizam. Então, se você tem esta questão e não é um problema para você, tá tudo bem. Sustente, cada um na sua realidade, na sua capacidade evolutiva. Agora, estabelecer isso para o entorno, estabelecer isso para a família, fazendo não só de si, mas a família como um núcleo do orgulho e da vaidade. O nosso papel enquanto pais é estimular e educar de modo que as pessoas, os espíritos, possam alcançar suas potencialidades. Do momento em que eu estabeleço que o melhor que pode acontecer para o outro é ele reproduzir valores que eu acredito, eu restringo, eu limito o caminho que esse espírito pode ter. Então, é muito tentador dizer ao outro que seria valioso, importante, não tenho dúvida. Mas cautela e cuidado para que o outro tenha espaço e oportunidade para se constituir na sua individualidade. E aí a chance dessa individualidade ser potente, ter um desempenho valioso é enorme. Não tem um caminho certo. E essa é uma das maiores belezas da vida. Existem muitos caminhos. E como cada um vai percorrer é muito próprio. E assistir a este caminho também pode ser muito bonito. Então, que sejamos sinceros com as nossas escolhas e que possamos ser respeitosos com a escolha do outro, pensando que cada um precisa desse espaço para se desenvolver da melhor maneira. E assim eu agradeço a todos, desejo uma boa noite. Que assim seja.